Olá, boa noite. Sexta-feira fria. Vamos chegando, deixa eu aproveitar e me arrumar aqui. Daqui a pouco eu vou chamar a minha super convidada de hoje. Vamos avisar as amigas, avisar as mães, que agora algumas crianças já estão dormindo, né? Outras ainda não, mas algumas já estão dormindo. E aí dá para as mamães, para os papais, para poderem participar aqui, para poder acompanhar a live. Boa noite! Deixa o Instagram avisar um pouquinho, tá? E aí eu já começo, já chamo a Aline. Podem ir chegando, que hoje vai ser um assunto muito legal. Eu vou conversar com a Aline para a gente conversar um pouquinho sobre os impactos externos, né, como é que as interferências externas elas impactam o sono das crianças. Então é bem legal, porque às vezes a gente pensa que é só coisa que acontece em casa, dentro do ambiente. Então é legal, eu vou trazer para vocês uma outra visão de como coisas externas podem atrapalhar o sono das crianças. Então aproveitem, vão avisando os amigos, avisa todo mundo que daqui a pouco a gente começa. Deixa eu avisar aqui também, vou mandar aqui para algumas pessoas. E aí a gente daqui a pouco já começa. Deixa a Aline também ainda não chegou. Deixa eu mandar aqui para ela também. Pronto. Oi, Vanessinha, tudo bem? Que bom, tô feliz de vocês aqui. Gente, espera só a Aline chegar. E aí a gente já começa também, tá bom? Muito frio por aí, por aqui tá frio. Hoje tá friozinho. Ó, uns 14 graus. Tá frio. Ó, a Aline chegou. Deixa só. Aline, se quiser, pode já me passar aqui, que eu acho que a gente já pode começar. Vê se você consegue me mandar a solicitação. Som pra vocês que estão me ouvindo, tá tudo bem? Frio, né, Van? Então, aqui também tá. A última vez que eu fui pra Santos também tava meio friozinho. Tava sol, mas né, o sol dá uma enganadinha. No sol a gente ainda consegue ficar um pouquinho. Ó, a Aline já entrou, já tá aqui, já mandou a solicitação. Então eu já vou chamar ela, tá? Então vamos lá. Esperar que a Aline já tá entrando. Oiê! Olá, Tudo bem, tudo bem? pessoal? Tudo bem? Então tá bom. Boa noite, seja bem-vinda. E Obrigada. eu já dei uma adiantada aqui, que né, a gente vai falar um pouquinho aí sobre, você vai contar, né, algumas coisas de como é que o ambiente externo, como as interferências externas, elas atrapalham, né, impactam, não atrapalham, mas como impacta o sono. Mas antes da gente começar, você já se apresenta. Deixa eu só também dar aqui boa noite para todo mundo, para o pessoal que está chegando agora. Aproveitem, fiquem com a gente aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser um papo assim maravilhoso. A Aline é super querida e ela tem umas histórias muito legais assim para contar pra gente. Então, aproveitam. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu também sou mãe de duas crianças, sou educadora de sono e eu achei muito legal assim, né? Conversei com a Aline porque ela tem dois filhos e é muito importante porque a gente às vezes ouve isso. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro. E aí, às vezes a gente fala, mas eu fiz a mesma coisa e as coisas não aconteceram do mesmo jeito. E a Liri tá bem aqui para, né, contar bem essa história dela, essa experiência, para mostrar pra gente que às vezes não é a gente.
né? Não adianta aquilo que a gente faz. A gente pode fazer do mesmo jeito, do jeito que a gente acha que é o certo, do jeito que a gente aprendeu, do jeito que funcionou com o primeiro. Mas, às vezes, as coisas não estão no nosso controle, que é justamente o que aconteceu com a Aline. Mas eu não vou ficar dando spoiler. Então, Aline, se apresenta para a gente começar a conversar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está participando aqui da live. Tá legal o som para vocês? Tá me ouvindo bem? Eu tô sem fone, então por isso que eu perguntei do som. Eu sou a Aline Presoto, tenho 37 anos. Como a Paty já adiantou, eu sou mãe do Gabriel, de 6 aninhos, e do Lucas, de 4 aninhos. Como ela falou, são personalidades e pessoas totalmente diferentes. O que funcionou com um não funcionou com o outro, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Eu sou MBA em gestão empresarial, trabalho há 18 anos nesse ramo financeiro. E há algum tempo eu venho criando no Instagram. E no meu Instagram dou umas dicas sobre maternidade, uma maternidade real e não essa maternidade perfeita que muita gente posta nas redes sociais e acaba até dando um impacto psicológico em outras mães que se cobram demais. E eu venho falando exatamente isso, que mãe nenhuma é perfeita. A gente faz o melhor dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso universo. A gente não pode comparar a nossa rotina com a rotina de ninguém, porque cada rotina é única. Então eu venho muito para desmistificar esse universo perfeito da maternidade, meninas. Então eu dou dicas sobre essa maternidade mais real, né? Passo umas receitinhas fáceis para mães que estão correndo que nem eu no dia a dia. Posto dicas de viagem, beleza, produtos e serviços também para o universo feminino e para as mães, coisas práticas para o dia a dia mesmo. É isso que eu falo no meu Insta. Então, já viram, né, que bastante coisa que a Aline faz. E para vocês que são mães, para nós que somos mães, assim, é perfeito, porque é bem isso mesmo. A gente vê muito hoje nas redes sociais, né? Muita coisa, porque a mãe que consegue fazer tantas coisas, aquelas fotos lindas, maravilhosas. E a gente que é mãe, a gente sabe que, calma, não é bem assim que as coisas acontecem. A gente precisa, ainda mais esse período que, né, a gente ainda tá aí na pandemia, tudo. Muitas famílias ainda estão total em isolamento, crianças em casa, trabalhando em casa. Então é importante mesmo a gente ver que calma, né? A maternidade tem que ser leve e a maternidade não é perfeita, né? A gente vai acertar, a gente vai errar e é importante a gente entender que tá tudo bem. Então é bem legal, a Aline realmente mostra assim vida real mesmo. Então se vocês quiserem acompanhar mais coisa de maternidade, sigam a Aline. E aí hoje vamos conversar um pouquinho sobre o sono. A Aline, né, como ela falou, ela tem 2 filhos, assim como eu também tenho 2 filhos. A idade dos filhos da Aline tá bem pertinho, né? Então, assim, ela falou que o Luca tá com 4, o Gabriel tá com 6, então é uma diferença bem pequena. E aí, Aline, eu queria que você começasse contando um pouquinho. Primeiro, vamos falar um pouquinho do Gabriel. Então, como é que foi quando o Gabriel nasceu? Como é que foi o sono dele? Como é que foi você nessa, né, como mãe de primeira viagem? Como é que conta um pouquinho pra gente como foi tudo isso? O Gabriel foi uma gestação aguardada no meu primeiro ano de casamento e foi tudo tranquilo. Foi aquela gestação que você fala assim, eu teria 10 filhos, porque foi muito tranquila. Eu dormi bem até o 9º mês de gestação. Eu tinha pouquíssimos problemas, assim. Tive o Gabriel na data programada. Então foi tudo tranquilo. Não passei mal, não tive enjoos, não tive nada. Então tudo do Gabriel, desde a gestação, foi muito tranquilo. Então, quando o Gabriel nasceu, a gente já montou, sabe, a gente vai acompanhando livros de maternidade, processos no Google, a gente vê informações. Então, tudo que foi falando assim, qual que é o processo perfeito de fazer, eu fui tentando fazer. E com o Gabriel deu tudo certo. Todas as dicas que eu peguei, tudo deu certo. Teve até uma dica que eu peguei que para o bebê dormir no bercinho dele, no quarto, porque ele tinha o quartinho dele. Ele dormiu só o primeiro mês comigo e depois eu já levei ele para ele se acostumar com o universinho dele e a dormir no quartinho dele. Então eu levei com 1 mês de vida, ele já foi dormir no quarto dele. E o que eu fiz? Eu queimei. Ih, travou aqui para mim. O Será meu que a não travou. Aline tá me ouvindo?
Não, meu, Tô você deu uma ouvindo. travadinha pra mim, mas vamos lá, voltou. Ah, voltando. Daí o Gabriel, eu queimei 2 secadores de cabelo porque eu colocava aquele barulhinho de fundo. Na época a gente não tinha os recursos de celular que tem hoje, né? E hoje Sim. a gente coloca os sonzinhos do útero e outros sonzinhos para dormir que são perfeitos. Naquela época eu liguei os secadores e ele dormia no começo do sono, com aquele barulhinho de secador de cabelo. E o sono dele era perfeito durante a noite. Fora a fase de cólica que todo bebê tem, dos 3 primeiros meses, que é muito difícil um bebê não ter. Mas, assim, fora essa fase de cólica, o sono dele foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo pra gente, essa fase de colocar o Gabriel para dormir no quartinho dele e ele se acostumar com aquele quartinho e tudo foi perfeito. Já com o Luca, ele tem toda uma personalidade própria. Não sei se você quer falar alguma outra coisa antes de eu É, introduzir o universo do deixa, Luca. antes de você entrar no Luca, vamos lá. Então, assim, o Gabriel, primeiro, acho que tem muitas coisas que é legal a gente pontuar aí. Você tava, apesar de ser, né, mãe de primeira viagem, mas é aquilo, foi um bebê planejado, você tava tranquila. Eu acho que tem essa diferença, né? Quando a gente é mãe de primeira viagem, mesmo que a gente tenha todo aquele medo, a gente tenha aquele receio, é um só, né? Então a gente se prepara bastante para ele. Então eu acho que a gente consegue tá um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais preparada e ao mesmo tempo um pouco mais tranquila. Acho que a rede de apoio também acaba sendo um pouco maior e tudo isso acaba passando para a criança também. Então essa história do secador, assim, sua é maravilhosa, porque é realmente o ruído branco, né? Que é o chiadinho. Eu Sim, sempre recomendo para os clientes falar, é importante, porque é o som que o bebê tinha quando estava na barriga, dentro do útero, o som do coração. Então, quando ele nasce, ele também quer isso. E aí é justamente isso. O secador é perfeito, lógico, você não vai usar ali perto da criança, mas aquele barulho é um barulho que a criança se acalma mesmo, porque, né, você, ainda mais que você consegue ali ajustar o volume. Se é um pouco mais alto, né, um pouco mais forte, um pouco mais fraco. E aí, para a criança é perfeito. E aí, então, ótimo. Então, assim, né, o Gabriel dormia super bem, você estava super tranquila, querendo ter vários outros filhos que fossem que nem o Gabriel. Aí você engravidou do Luca. E aí, como é que foi? o Luca foi um susto, né? A gestação do Luca, porque eu tava tomando remédio e daí cortou o efeito do anticoncepcional e engravidei do Luca, lógico. Quando a gente ficou sabendo, depois do susto, foi aquele bebê amado, da mesma forma que o Gabriel, nunca deixamos de desejá-lo assim que a gente soube. Mas ele, desde a barriga, já era diferente. Eu passei mal 6 meses. Eu vomitava todos os dias de manhã. Passei muito, muito, muito mal. Parecia que ia até o 9º mês, sabe? Passando mal. Dormia mal, acordava de madrugada, não conseguia mais dormir, não tinha posição. Então, durante a gestação, já foi uma gestação mais agitada, num todo, no processo dos 9 meses. O parto dele também foi bem difícil. Eu passei mal durante o parto, eu teve que tirar meu esposo e ele rapidamente para eles fazerem procedimentos médicos comigo, né? Então, daí depois o Luca acabou ficando um tempo na UTI. Quando o Luca foi para casa, fui eu que fui parar no hospital. Eu tive uma sepsia, uma bactéria por conta de infecção de garganta, foi parar no sangue. E daí fui eu que fiquei na UTI nesse período do Luca. E tudo era mais agitado, como já era o segundo bebê, a gente estava em cidade diferente, estava em processo de mudança, então tudo era mais agitado. Minha rotina de trabalho, quando eu voltei a trabalhar, saí da UTI, voltei a trabalhar, voltei para casa, minha rotina era mais agitada, era tudo muito diferente do que foi com o Gabriel. Uma porque Sim, são pessoas diferentes, né? São seres sim. humanos diferentes. Mesmo pai, mesma mãe. Eu falo assim, até gêmeos. Eu tenho uma amiga que tem 3 gêmeos e tem Cada um personalidade é de um diferente. jeito. É. Mas os mesmos procedimentos que eu tive do Gabriel, até tem uma amiga minha que está acompanhando a live, a Lia, que me deu a dica do secador de cabelo com o Gabriel, que deu muito Sim. certo. Nunca já não deu certo. Eu tentei o próprio secador, tentei os sons do celular, o barulho do útero, né? O barulho, o ruído branco. E tentei sonzinhos de dormir, sons de natureza. Então eu tentava de tudo. E ele já não se acostumou tanto. Ele queria ficar com a gente com o quarto. Nisso que o Lucas já queria ficar com a gente no quarto, o Gabriel
estava muito sossegado no quarto dele, começou a querer também ir pro quarto do pai e da mãe, porque o bebê podia vir, por que ele não poderia? Então, bagunçou Exatamente. toda a nossa rotina, que era perfeita do sono, e nós tivemos que achar o processo perfeito do sono. E, gente, não existe processo perfeito. Existe o que eu falei antes, o que se adequa a cada família. É o que você falou, Exato. cada família tem uma rede de apoio. Cada família, às vezes uma mãe tem que cuidar de vários filhos sozinha, às vezes separada, às vezes não tem o pai por N motivos. Então, assim, ou mesmo com o pai, você não tem aquela rede de apoio, você precisa trabalhar, cuidar das crianças, cuidar das rotinas de estudo e tudo que uma criança necessita, que quando eles são pequenos eles não sabem fazer, eles precisam, a gente precisa trocá-los, a gente precisa dar banho, escovar o dente, alimentar. Então, assim, são vários processos, mesmo sendo só dois, para dois filhos. Então, acaba gerando uma sobrecarga para a mãe muito grande. Então, assim, nunca se cobrem tanto, tanto referente ao sono quanto às rotinas do dia a dia, sobre essa carga de se comparar com outras mães que dão conta de fazer tudo, de repente tem uma rede de apoio, com você que talvez não tenha essa mesma rede de apoio, ou mesmo que tenha e não dá conta. A gente é humana, a gente pode não dar conta das coisas, Sim, né? isso é muito importante, porque realmente, e às vezes assim, eu sempre falo, às vezes tem pessoa que vem perguntar pra mim algumas coisas de sono, mas porque a minha amiga funcionou desse jeito. Eu falo, então, a sua amiga é outra pessoa. E mesmo assim, às vezes desconfia, porque às vezes o que chega no nosso ouvido é conselho, lógico que as pessoas gostam de dar conselho, né? Acho que a partir do momento que as pessoas percebem que a gente já tá ali grávida, os conselhos começam a surgir. E não é por mal, muitas vezes é porque a pessoa já teve uma experiência e ela quer passar, ela quer compartilhar, e tudo bem. Só que muitas vezes chega coisa também e que, o meu filho não fez isso, ou com meu filho eu fiz desse jeito. A mãe que de repente já está um pouco sensível, que já está um pouco em dúvida, já está passando, por exemplo, no sono, que é um processo que é um pouco mais delicado, às vezes a mãe já está numa privação de sono, já está se sentindo culpada, que né, a criança não dorme por minha culpa. Eu não estou fazendo certo, eu não estou conseguindo fazer. Tudo isso já deixa a mãe ali, né, já com aquele peso ali nas costas. E aí, dependendo do que ela ouve, ela realmente se compara, e aí ela se acha pior ainda do que ela já está se achando. E muitas vezes aquilo que ela ouviu não é 100% verdade. Porque muitas vezes a outra mãe deu uma certa valorizada, ou ela já passou por aquilo já faz um tempo, e esqueceu de quando ela estava vivendo aquela fase, né? Exatamente. E assim, então realmente não dá para se comparar. E para cada família vai ser de um jeito. Eu falo muito isso, né? Eu faço a consultoria do sono, né? Eu presto essa consultoria para os pais e eu falo para eles, gente, é personalizado. Não dá pra gente, se fosse assim, não existiriam, se fosse todo mundo para fazer igual, não existiria esse trabalho de consultoria do sono. Por quê? Porque senão todo mundo pegava um livro que tá ali com a receitinha e todo mundo faz igual. Só que não é. Por quê? Porque a mãe é diferente, o pai é diferente, a criança é diferente. E é como a gente está vendo mesmo, né? Assim, na mesma casa, a mesma família, as crianças são diferentes. Então, mesmo os pais fazendo do mesmo jeito, não vai às vezes acontecer da mesma forma, porque as crianças têm personalidade diferente, têm necessidades diferentes. Eu acho que isso que é muito importante os pais estarem atentos a isso. E aí, Aline, você falou que então o Luca nasceu ali, né, um pouquinho diferente, foi no SUS, então a gravidez já foi um pouco mais tumultuada, mas tudo bem, nasceu, foi ótimo. Só que aí ele ficou na UTI. Quanto tempo ele ficou na UTI no começo do que ele nasceu? Não foi muito tempo. É que mãe logo quer levar para casa, né? Foram em torno de uns Sim, 15 sim. dias. Não foi assim, tinha mãe que estava lá já 3 meses, tinha mãe com um período muito maior. Mas quando chega num mês, eles já começam a comemorar qualquer saída da UTI, eles já comemoram Sim. muito, porque para eles é pesado. Tá. E aí ele foi para casa, e aí depois de 15 dias ele foi para casa e você logo em seguida foi para o hospital. Isso, ele foi para casa, eu acho que eu fiquei uns 15 dias com ele em casa e depois eu fui para o hospital. Eu fiquei de UTI, acho que também em torno de uns 8 a 10 dias. E depois eu fiquei internada um bom tempo, porque eu cheguei a ter alta,
Só que daí eu passei mal em casa no mesmo dia que eu tive alta e voltei para o hospital no mesmo dia. Então, esse período todo, meu e dele, deu uns 3 meses de afastamento inicial. Tá, Nossa. tá. Então, ó, e aí, várias coisinhas aí que você falou, só que eu quero pontuar. Então, assim, o Luca nasceu. Então, assim, se a gente for pensar primeiro do lado do Gabriel, o Gabriel ali tinha 2 anos, né? Praticamente 2 anos. Então, ainda era uma criança super dependente de você, né? Porque, querendo ou não, tem o fato de ser o irmão mais velho, de repente já ter que dividir esse espaço com a mãe e com o pai, que ele já não sabia como que era isso, porque ele nunca tinha passado por isso. E ainda era uma criança que era dependente, né? Ainda precisava de você para muitas coisas. Aí o Luca nasceu. Então, ele ficou um tempo na UTI, que você falou, foram 15 dias na UTI. Quando a gente pensa na UTI, você vai contar um pouquinho mais sobre o sono dele. Mas quando a gente pensa já aí em UTI, a gente está pensando num ambiente totalmente diferente do que na nossa casa, né? Porque na nossa casa é aquilo, tem o quartinho dele, você vai respeitar os horários, a iluminação. Então, o ambiente já é muito diferente. Na UTI é o quê? É barulho, porque é um entra e sai toda hora. São outras crianças que de repente também estão ali, estão chorando. É barulho de aparelho, porque, né, dependendo do que a outra criança ali está precisando, também tem um barulho de aparelho. A iluminação, né? Porque por mais que eles estejam no bercinho com a temperatura, mas tem a iluminação ali também o tempo inteiro. Ou seja, então aquela criança, tudo aquilo que você fez, por exemplo, com o Gabriel, com o Luca, mesmo se você fizesse a mesma coisa, já não ia surtir o mesmo efeito, porque o Luca já estava tendo uma experiência totalmente diferente. E totalmente diferente do que tinha na sua barriga também, né? Porque é aquilo que a gente fala, a criança nasce, o escurinho, o barulhinho. Na UTI não tem como reproduzir a mesma coisa, diferente do que se ele estivesse em casa. E ele ficava em banho de sol, quase que 24 horas. Então, um banho de sol, para quem não conhece, que o bebê não teve experiência, são aquelas luzes que eles ficam deitadinhos na posição tipo um franguinho, né? Mesmo, e que eles ficam tomando solzinho por conta até de icterícia, de questão de pele, aquela doença que amarela o bebê. E ele tomava muito banho de sol. Então, era uma luz Era muito luz o forte tempo dele, inteiro. maior ainda do que aquela luz de UTI. Então, Sim. realmente, o sono dele foi muito afetado nesses primeiros dias de vida, né? Então, ele já foi um bebê irritadinho para casa, já era uma outra personalidade, sabe? Sim, Então, porque ele não tinha, já aí tem muitas coisas, né? Porque além do ambiente, ele também não tinha esse contato 100% com você também, né? Porque ali, você estava ali amamentando ele, mas você não estava ali 100% do tempo, diferente também do que se ele estivesse em casa. Então, olha como a gente começa a ver, porque aí às vezes o bebê vai para casa e aí a gente pensa, nossa, lógico, ele é diferente, ele tem um temperamento diferente, uma personalidade diferente, mas às vezes as pessoas esquecem de tudo isso que ele viveu, né? E que fala, é porque ele não quer dormir, ele não gosta de dormir, ele não consegue dormir. Mas sim, tem uma explicação para isso, né? Olha tudo que aconteceu com ele não teve, por exemplo, tudo, se a gente for comparar ele e o Gabriel, ele não teve tudo que o Gabriel nasceu, que o Gabriel teve. Que nasceu, já foi para casa, já tinha o quartinho dele, já tinha o conforto, tinha você, tinha o pai, totalmente diferente, né, ali do que aconteceu com o Luca. E aí, logo em seguida, você foi pro hospital, que aí você ficou nesse, né, que você falou, nesse vai e volta aqui aí do hospital, que você ficou mal. E aí o Luca ficou na sua casa e quem cuidava dele era o marido, era seu marido, e tinha mais alguém? Como é que era esse esquema, assim, com eles? na verdade, não, porque o meu marido já tinha passado o período de licença paternidade, né? Que antes era menor ainda, agora foi aprovado, não sei ainda como está funcionando, o período de paternidade, de ficar em casa maior. E o meu marido já tinha que trabalhar, tinha a rotina do Gabriel de 2 anos, de levar para a escolinha. Nós tivemos que colocar o Gabriel de 2 anos o dia inteiro na escola, coisa que ele não ficava antes. E a minha mãe foi para minha casa me ajudar. Daí entrou a rede de apoio, que foi a avó que foi me ajudar. Então ela ficou conosco por um bom tempo, até o Luca, acho que fazia 1 ano e meio, 2 anos, ela ficou conosco, Tá. porque além de tudo, quando eu voltei para casa, o Luca teve um período que ele não podia mais amamentar o meu leite, né? Porque eu tomava antibiótico, cheguei a tomar morfina, medicamentos muito fortes que eu não podia amamentar. Então,
a gente começou a introduzir outro leite, ele já é outro ponto. O Gabriel teve todo um período maior de amamentação, de leite materno, tudo aquilo que a gente geralmente deixa um bom tempo, né? E o Luca não, o Luca já introduziu a fórmula muito cedo por conta dele não poder, por ele estar tomando medicamento forte, não poder amamentar. Então, o que acontece? Boa noite para quem está entrando agora, meninas. E daí o Luquinha, ele não teve. E daí eu comecei a introduzir o leite e ele começava a, a voltar o leite com muita facilidade. E daí nós tentamos vários tipos de leite, nada de melhorar, e de repente, depois de uns meses, começou a explodir na pele dele alguns inchaços Como se muito fosse uma fortes, alergia. uma alergia muito, muito grave. Eu até pensei, nossa, que ele ingeriu? Eu pensei até que ele tinha ingerido alguma coisa, ou até deu problema naquelas cadeirinhas de balanço, né, populares da Fisher Price, explodiu uma pilha. Eu falei assim, nossa, será que foi a pilha alcalina que teve contato com ele tá tendo agora essa dermatite e tudo? E comecei a levar ele no pediatra, e o pediatra me passou várias pomadas, vários remédios, e nada funcionava, e aquilo piorando, ficando quase em carne viva, bem feio mesmo a pele do Luca. Ele chorava, chorava, e às vezes a gente precisava ir em algum lugar e chegava a ser assim, 1 metro de distância que ele voltava o leite, jorrava mesmo, Nossa, era muito louco. bastante. Era. Eu falo que lembra até esses filmes, sabe? De terror que volta. Era muito pesado. E a gente desesperados, né? Apesar de não ser marinheiros de primeira viagem, mas era uma situação de primeira viagem, né? E que a gente estava muito preocupados. E daí nós descobrimos que ele era alérgico, não à lactose, que nem muitos bebês são, mas à proteína do leite, que é mais Leite. raro que a lactose. Então daí nós fomos procurar todo um tratamento para o Luca. Então, além de ele passar pelo UTI, ele tinha essa outra questão alimentar que também foi tudo carregando sono. Ele não dormia bem, porque voltava o leitinho. Sim. Então, realmente, foi toda uma rotina de sono que foi afetando o Que foi sono dele. afetada, sim. Então, ele teve, né, isso. Teve a mudança ali do ambiente dele. Então, logo que ele nasceu, ficou na UTI. Depois não teve, né, você ali por perto e o pai que teve ali a avó. E que bom, como é importante essa rede de apoio, porque, né, é aquilo. Ainda bem que teve ali sua mãe para poder ajudar, para poder estar ali junto com ele enquanto você estava no hospital, enquanto o pai trabalhava. E ainda bem que também tinha escola, né, para o Gabriel tá na escola, porque imagina se fosse assim agora, né, de 1 ano e meio para cá nessa situação, ia ser uma coisa muito Sim, complicada. E que hoje tem mães que estão vivendo isso, né? Porque os bebês nascem sem sim, rede de apoio total, ou então mães que estão com o segundo bebê e o primeiro ainda está em casa, porque não tem essa facilidade da escola. Então é muito importante a rede de apoio, realmente. A gente vê, hoje principalmente, a gente vê como faz falta. E aí depois ainda teve essa alergia. Então, assim, e aí foi o que você falou. O Gabriel, nessa também, acabou querendo ficar com você. Porque também, sim, se a gente for pensar tudo isso, então, gente, presta atenção aí quantas coisas externas, né, aconteceram. Então, foi o Luca no hospital, depois foi a Aline no hospital, o Luca junto com a avó, sem a presença do pai e da mãe, por causa de todo esse movimento, depois a alergia do Luca, e o Gabriel, que dormia super bem, que tinha um soninho super bom, acabou fazendo o quê? Acabou sentindo isso também. E aí vem muito o lado emocional. Porque aquilo, ele começou a ficar na escola o dia inteiro, coisa que ele não ficava. Então, né, já tem a chegada do irmão, que já é um impacto, né? Não é um impacto ali, não importa se é positivo ou negativo, mas na cabeça da criança é um impacto, porque ele tem que aprender a dividir esse espaço, esse amor todo junto com o irmão. Então, ele tem que aprender isso, aprende na marra, né? Eu sou a irmã mais velha, eu falo, não, eu não tenho trauma nenhum disso, tá tudo tranquilo. Mas eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem muito essa noção, né? Ainda mais menor. E aí você já tem que aprender essa divisão de pai, mãe, de amor, de carinho, de tudo. E aí depois, na cabecinha dele também, imagina, meu irmão vai nascer, mas o irmão nasceu e não foi para casa, né? Tipo, vai saber ali o que aconteceu ali com ele. E aí depois o irmão foi para casa, minha mãe que não voltou para casa. Então vai entender ali o que aconteceu.
Quando você voltou, ele foi para a escola. E aí ele ficou o dia inteiro, né? Começou a ficar o dia inteiro na escola, coisa que não acontecia. E aí Ele depois nem disso, ia pra escola. ele nem estava indo, ele já começou a ir direto. Já foi uma mudança também, né? A gente vê, porque isso também é muito engraçado, porque às vezes os pais colocam a criança na escola e o comportamento no sono começa a mudar. E aí eu falo, muitas vezes é positivo, porque a criança começa a gastar mais energia na escola do que em casa, mas ao mesmo tempo tem um processo de adaptação, porque é uma mudança na vida da criança. Então é importante a gente entender que não é uma adaptação só na escola, também vai ter essa adaptação em casa. Porque aquela criança que ficava em casa com os pais o tempo inteiro, de repente vai para a escola, seja meio período, ou seja meio o dia inteiro, aí ela começa a sentir falta, porque, tá bom, eu tenho outras coisas, que é legal, tá na escola, tá fazendo outras atividades, tá gastando energia, mas ao mesmo tempo eu não tenho mais a minha mãe e meu pai que eu tinha por um período muito maior. E aí o que acontece? A criança começa a acordar à noite para exigir, para atender, na verdade, essa necessidade de pai e mãe, né? Porque aquilo, falar, antes eu tinha, agora eu não tenho, e aí muitas vezes os pais não conseguem entender e falam, gente, calma, porque é um período de adaptação. A criança, né, vamos entender que a cabecinha dela não consegue processar assim, que nem a gente. Beleza, vai pra escola e tá tudo bem. Calma. E aí, ele começou a querer dormir com vocês, né? Começou a ter, porque é bem aquilo que você falou. Meu irmão tá aqui. Por que meu irmão pode ficar com a minha mãe e com meu pai e eu não? Então, para ver como o lado emocional acaba também afetando aí o sono. E aí, como foi que vocês fizeram? Como é que o Luca estava dormindo nesse período? Porque ele estava dormindo com vocês. Aí o Gabriel também quis dormir com vocês. E aí, como foi que vocês ajustaram isso daí? O Luca tinha 2 berços, um no quarto dele e outro no nosso quarto. Porque, para ser mais prático, porque a gente já não aguentava mais acordar a noite inteira. E como ele dormia no mesmo quarto que o Gabriel, o bebê chorando acabava atrapalhando o sono do Gabriel. Então, nós colocamos um berço desses mais móveis do lado da minha cama. E no começo, por conta dessa alergia toda do Luca, então ele dormia do meu lado. E a cada respirada do Luca eu já acordava, coisa que eu não acordava tanto, assim, com o Gabriel, lógico. A mãe é sempre neurótica, né? Fala que a gente sempre vai olhar se tá respirando. Não é a mãe que não fez isso, tá mentindo, porque, né, vai ver. Ou acorda a criança, né? É bem assim, a mãe quer que a criança durma. Aí quando a criança dorme, a mãe fala, meu Deus, será que tá dormindo? Aí às vezes dá aquela cutucada, a criança acorda, ou então vai lá, né, com o dedinho ali pra saber sentir se realmente tá respirando. Porque a respiração deles não é que nem a nossa que faz, né? Levanta, que é uma respiração muito A gente não tranquila, né? consegue ver só, né? Ou a gente tem que encostar realmente pra sentir, ou a gente tem que pôr o dedinho no nariz. Então, daí nessa fase, o Luca dormia no nosso quarto, mas o Gabriel ainda não. Assim, ele dava umas acordadas, mas ele não queria tanto dormir na nossa cama. Quando o Luca foi crescendo, foi ficando no nosso quarto, porque se acostumou, que via que qualquer choradinha a gente já estava ali em cima, preocupado com a alergia, preocupado com tudo que ele viveu, né, desse período da UTI, para quem está entrando agora. E daí o Gabriel, quando o Lucas já tinha 1, 2 anos, viu que, poxa, aquele berço não sai de lá, né? Como assim? E nós também, eu trabalho com financeiro, mas com turismo. Então, assim, a gente muda muito. Então, nesses processos também a gente foi mudando, as casas foram sendo diferentes, o quarto sendo diferente. O Luca e o Gabriel, um certo período, quando a minha mãe estava conosco, eles dormiam no mesmo quarto que ela, porque nós acabamos colocando uma cama para ela, para ficar com o Gabriel, né, para dar mais atenção para ele durante a noite. Então, quando o Luca tinha mais ou menos seus 2 anos e o Gabriel seus 4, já teve uma evolução aí, né? Eles voltaram a querer. Um período eles ficaram bem adaptados ao quarto. Quando a avó voltou a morar na casa dela e não ficava mais tanto com a gente, que nem nesse início, um com 2 e outro com 4, começou a querer ir pra nossa cama. No começo só o Luca ia, daí a gente levava uma. Ele levava 2. Sabe assim, mais de 3 a gente falava, não, deixa eu ficar aqui mesmo na nossa cama porque precisa dormir. Nós já chegamos a levar mais de 8 vezes o Luca para a cama dele durante uma noite. Então, assim, são várias interrupções de sono. E o Gabriel daí começou a ver, meu irmão tá ficando lá no quarto com meu pai, agora eu tenho que ficar sozinho, meu pai foi embora, meu irmão tá no outro quarto.
Então vou para a cama dos meus pais. E daí nós às vezes ficávamos nessa a noite inteira. Leva um, daí o Luca tava no quarto dele e o Gabriel na nossa cama. Ia, voltava e ficava nessa, de levando a noite inteira os dois. Nós acordávamos de manhã para trabalhar ainda antes da pandemia. Nós acordávamos, parecia que a gente não tinha dormido, que tinha Acabado. corrido uma E não tinha, maratona. né? Se for pensar, vocês não tinham dormido, porque nessa de que um dorme, um acorda, e vocês ficam levando, passou o dia, falando, nossa, né? Já passou a noite, já começou o dia e a gente não conseguiu descansar. E lembrando que eles sempre tiveram horário para dormir, eles nunca foram dormir tarde. Nós sempre estipulamos mais ou menos umas 8h30 é o horário que eles vão para a cama. Então, eu acho que eu não citei isso antes. Tem toda uma rotina pós-jantar, né? Eles jantam em torno de 6 horas, já estão tomados banhos, então banho, daí a gente começa um ritual do sono, começa a apagar as luzes, não deixa a casa tão clara que nem, né, esse período anterior, daí a gente conta uma historinha, às vezes brinca um pouquinho com eles, mas de brincadeiras mais leves para não incentivar muito, né, a adrenalina para ficar muito lá em cima. Então, às vezes, canta antes de dormir, conta uma história, faz uma oração, né? E daí colocamos os dois na cama. Mas então a gente faz todo um ritual para dormir. Às vezes, 8h30 eles já estão dormindo. Às vezes, 9h30 da noite a gente está lá, 1 hora tentando fazer eles dormirem. Então a gente já está desgastado. Sim. Mas é perfeito, assim, que vocês fazem realmente esse ritual. Porque é bem o que você falou, acontece isso, né? Dessas vezes, vai ter dia que a criança tá mais agitada, mas aí imagina se vocês não fizessem ritual, né? Se cada dia acontecesse de um jeito diferente, aí você ia falar, meu Deus, agora eu tô enlouquecida. Então, é importante realmente isso, é importante ter esse ritual, é importante ter essa rotina, porque a criança, ela gosta disso. E aí, quando ela começa a perceber que todo dia acontece do mesmo jeito, ela se sente um pouco mais segura, para ela fica muito mais tranquila. Então, é legal. E aí, outra coisa, Aline, que você falou também, só para não esquecer, que você também falou isso da mudança, né? Que vocês mudam bastante. Então, outra interferência que acontece aí também, né? Uma interferência que, assim, faz parte da vida de vocês isso. Então, as crianças, elas vão se adaptar, elas, né? Só que não é já logo assim, primeira noite. Ontem eu dormia numa casa, hoje eu tô dormindo na outra. Mesmo que o quarto seja, a cama seja a mesma, por exemplo, é um outro ambiente. E as crianças ficam agitadas, né? Se a gente for pensar, até quando a gente viaja, ou sei lá, vai para casa de avó, vai para casa de tio, vai para hotel, as crianças ficam super agitadas, porque é um ambiente diferente. Então imagina quando você muda assim também de casa, é uma outra, né, ou coisa que a gente precisa pensar, que também a gente precisa entender que pode ser que nos primeiros dias eles estejam mais agitados, eles vão ficar um pouquinho mais agitados, vão, né, demandar um pouco mais de vocês, e depois eles entrem no ritmo. Isso acontece realmente. Mas para ver outra coisa que acaba impactando o sono, que não é só isso, né? Não, pronto, eles vão dormir, eu vou fazer tudo do mesmo jeito. Vamos supor, eu vou fazer a mesma rotina, o mesmo ritual, eu vou lá deitar com eles, porque eles estão acostumados a dormir comigo. Tudo bem, você fez tudo igual. Só que o ambiente é diferente e a criança sente isso, né? Então, outra coisa que muda aí também. E tudo com eles a gente tenta explicar muito, sabe? Desde quando eu engravidei do Luca, eu expliquei pro Gabriel que era um presente do Papai do Céu. O Papai do Céu viu que ele estava muito sozinho, porque o Gabriel, eles não têm primos na idade deles, né? Como eu sou temporão, os meus irmãos são muito mais velhos, então meus sobrinhos têm outra faixa etária. E do lado do meu esposo não tem criança, sobrinho dele, né? Então, a gente foi falando assim, olha, Papai do Céu viu que você estava muito sozinho aqui embaixo, que você não brincava com os amiguinhos, a não ser na brinquedoteca do prédio. Então ele quis pegar um anjinho muito especial lá dele, colocar na barriga da mamãe, e é o seu presente. Então, o presente do Papai do Céu esse ano para você é o seu irmãozinho. Então a gente fez muito ele entender assim, de que era um presente para eles, que era uma companhia, que era um amigo que estava chegando, que no começo ia ser um bebê, mas que era um amigo e tudo mais. Lógico, ele não tem como entender completamente isso, ainda mais que ele tinha 2 anos.
Mas todas as mudanças que nós vamos ter, nós tentamos explicar para os nossos filhos de uma forminha meio lúdica, para eles Isso. entenderem o que está acontecendo, por que que a gente muda tanto, a gente sempre tenta pegar alguma coisa melhor na casa nova para falar, olha, isso vai ser melhor que a casa antiga por conta disso, de que é uma evolução, sabe? De que a gente não está deixando aquela casa antiga para trás, porque as crianças ainda são muito apegadas àquele universinho dele, aquele era o quartinho dele, ele tinha aqueles amiguinhos na escolinha, aqueles amiguinhos no prédio, né? Nós sempre moramos em prédio que tinha brinquedoteca, então eles faziam amizade com as crianças que frequentavam a brinquedoteca, acabava as mães virando nossas amigas, enfim. E daí tudo que a gente vai mudar, a gente tenta explicar, tanto se vai mudar de escola, por conta de nós estarmos em cidades diferentes, quanto de casa. Eu mudei não tem nenhum mês. Só que esse ano, além do ano passado a gente enfrentar uma pandemia, esse ano, além dessa mudança que não tem nenhum mês, eu perdi meu pai, que era muito próximo das crianças, né? Que era o avô paterno deles, e perdi meu irmão também. Então, para eles, também eu tentei explicar, mesmo essas perdas, de uma forma lúdica, para eles não ficarem sem entender, porque de repente a mamãe. Não que eu ficasse triste, tem certas coisas que eu tento não passar na frente deles, tem certas coisas que eu permito eles verem para eles terem noção de mundo, porque eu também não posso colocar eles numa bolha e depois mandar eles enfrentarem o mundo se eles terem noção de mundo. Então, eu sempre tento falar de uma forma lúdica, mas muitas coisas eu falo, eu deixo eles perceberem e eles saberem o que está acontecendo. Então, todas essas nossas mudanças foi em qualquer área. Tudo que impactar eles, a gente sempre tentou conversar de uma forma lúdica, falar da melhor forma possível, do que seria melhor na vida deles aquelas mudanças. Algumas funcionam, algumas eles ficam um pouco tristes, que nem antes de mudar para a cidade que nós estamos agora, o mais velho de 6 anos, estava meio triste. Ah, mas eu gosto mais desse apartamento, mas eu gosto mais desse prédio, eu gosto mais dos meus amigos daqui, da escola. Mesmo ele fazendo online, ele fica lembrando da tartaruga, do coelhinho, das coisas que tinham na escola, né? E daí falando, não, mas a escola nova vai ser legal, vão ser novos amiguinhos, no apartamento novo vai ter isso, aquilo que a gente não tem nesse. E agora ele já está totalmente adaptado. Ontem ele já me falou: nossa, mamãe, eu gosto muito mais dessa cidade, eu gosto muito mais desse apartamento. Ai, eu gostei muito mais aqui, mamãe, e a gente precisa ficar aqui. E realmente, agora a nossa proposta de vida é para a gente realmente parar um pouco nessa cidade, né? Agora que as empresas estão se adaptando a esse universo home office que já existiam em outros países, e dá certo. Acho que muitas empresas têm muito preconceito ao trabalho home office, mas dá muito certo, então a gente resolveu ficar na cidade que eu tô agora, se tudo der certo, Ah, realmente, para que eles bom. ficarem também raízes, que é a cidade que está a minha família, que não tem os filhos dos meus irmãos, que os meus sobrinhos são mais velhos, mas tem filhos de primos, tem mais essa dimensão de família, tá perto da família do meu esposo também, que está numa cidade próxima aqui, então Ah, eu que acho bom. que Isso é bem legal. Acho que é bem legal, assim, você dar esse acolhimento, né, para a criança, porque é um jeito, é isso, eles passam por mudança, seja mudança de ambiente, é bem o que você falou, mudou o ambiente, mudou a escola, isso vai impactar a vida deles. Porque por mais que o outro lugar seja legal, eles não sabem ainda, né, na cabecinha deles, eles não conseguem processar ainda que isso vai ser legal. Se às vezes até a gente, que é adulto, quando, né, vou mudar de casa, tá bom, eu sei que vai ser legal, aquela casa vai ser legal, aquela cidade vai ser legal, mas se ainda fica, né? Porque, nossa, mas eu tenho tudo ali, eu tava fazendo tudo ali, ainda tem uma certa resistência aqui, né? Que eu acho que é normal isso do ser humano. Então imagina na cabeça das crianças. Então eu acho muito legal mesmo você chegar, você conversar, você falar para eles e mesmo que eles não entendam na hora, mas eles estão preparados, né? Eu acho que é muito melhor eles não aceitarem do que de repente, mas eles saberem, falar, ó, mas eu não quero mudar de casa, eu acho que essa casa é mais legal. Mas pelo menos ele tá sabendo que vai ter mudança. Do que de repente você chegar e falar, a gente vai viajar e de repente, a gente vai ficar aqui. Como assim? Né? A criança não tá preparada para aquilo. E aí, realmente, essa resistência vai acabar sendo muito pior.
E eu sempre falo que crianças, eles são super flexíveis, assim, né? Então, a gente às vezes se preocupa com eles, mas, tipo, mudar de escola. Eu lembro que meu filho, uma vez eu tive que mudar ele de escola e eu sofri, mas eu sofri, falando, ai meu Deus, sabe? Pensei 500 mil vezes. Aí eu falava pro meu marido, e lógico, falei, não demonstrando pro meu filho que eu tava sofrendo, né? Falar, se ele falar pra mim que ele quer ficar, eu vou voltar atrás e vou deixar ele na outra escola. Mas, mostrando pra ele as coisas legais. E no primeiro dia, eu já tava ali, tipo, deixando ele na escola, já quase chorando. Falei, nossa, tipo, tadinho, como é que vai ser? Primeiro dia eu já fui pegar ele, ele já tava ali, já tinha feito vários amigos, as crianças receberam ele super bem. Falei, nossa, falei, sabe, deu aquele alívio. Então, porque muitas vezes a gente sente diferente deles, né? Mas é aquilo, é importante a gente não passar aquilo que a gente tá sentindo, porque, né, muitas vezes é nosso. E aí, se eu, por exemplo, demonstrasse pro meu filho que eu tava com medo, porque eu não sabia como seria, de repente ele ficaria com esse medo que ele não tava. E aí teria sido diferente. É a mesma coisa você, né? Quando você fala que vai mudar para a escola, vai mudar de casa, por mais que você não sabe como é que vai ser a adaptação, se você passa aquilo para ele, né, eles vão sentir diferente, eles vão pegar aquilo. Eu falo que criança é muito espelhinho nosso, né? Eles pegam tudo aquilo que a gente sente, sem muitas vezes a gente precisar falar nada. E quando eles são maiores, mais eles entendem ainda. Então, acho que vale muito a pena conversar, porque isso dá uma certa tranquilizada na criança, né? Deixa eles um pouco mais seguros, né? Eles falam, mesmo que se eu não me adaptar, eu sei que eu vou ter minha mãe e meu pai pra, tipo, me acolher naquele momento. E eu acho que isso acaba impactando em tudo na vida e no sono também. Então, acho que, assim, é muito legal mesmo. E que bom que agora, né, de repente você vai ficar um pouquinho mais aí, que eles vão ter um tempo a mais aí pra curtir, ficar um pouco mais com a família. Pra eles vai ser legal. E hoje, Aline, como que é hoje o sono? Então, vocês mudaram, você falou que faz menos de um mês que vocês mudaram. Como é que eles estão? Eles estão dormindo no mesmo quarto? Dormem em quartos separados? Como é que tá, assim, hoje a questão do sono, que eles já estão um pouquinho maiores? Como é que tá? Então, hoje eles estão com 6 e 4 anos, né? Eles têm o quarto deles, eles dormem juntos, mesmo tendo mais quarto, a gente sempre faz essa questão. Diz, tem o quarto a mais, é o quartinho do brinquedo. Mas o quarto deles é um universinho de dormir. Então tem a caminha, tem todo aquele universinho para criar aquele soninho que eu falei. E muita gente também não tem esse espaço em casa para fazer isso. Então você acaba apagando a luz e fazendo de outras formas, gente. Não se cobre, não é isso. Mas assim, hoje em dia, nós tentamos fazer eles dormirem na cama deles e eles ainda vão. Tem noites que eles vão, tem noites que eles não vão. Noite passada, por exemplo, eles não foram para minha cama. Eles dormiram bem. Eu sinto que em noites de verão, noites mais quentes, eles vão mais para minha cama. Eu ia falar o contrário. Eu ia falar o contrário. Essa semana aconteceu assim. Aqui na minha casa, os meus são mais velhos, né? Eu tenho uma e o mais velho tá com 9. E tá vendo? Tipo, é muito, por isso que não dá pra falar, não, tem que ser assim e bater o martelo. Tipo, não. Porque eu percebo que no verão eles sentem mais calor, eles são mais calorentos, então eles querem mais espaço. E você vai dormir junto, meio que parece que, tipo, fica mais calor. Mas, por exemplo, esses dias que aqui em São Paulo tá super frio, essa noite retrasada foi o Miguel, que é o mais novo, de 6 anos, foi pro meu quarto, porque tava com frio. E aí deixou o Danilo lá, que é o mais velho, dormindo e tal. Essa noite eu até levei um susto. Eu acordei e pensei que fosse meu marido. Quando eu olhei, tipo, era o Danilo. Falei, nossa, faz muito tempo que o Danilo não vem dormir na cama. E aí o Miguel que ficou no quarto. E aí eu falei, beleza, porque o quarto deles é mega gelado. Muito assim gelado. Falei, nossa, um pouquinho antes de dormir eu sempre vou lá pra ver se eles estão cobertinho e tal. E eles também dormem juntos e às vezes eu falo, né? Agora no frio mesmo eu falo, gente, se vocês acordarem, tiver frio, não precisa nem pensar. Pode ir lá pro quarto da mamãe, porque aí a gente vai estar tudo juntinho e realmente a gente vai esquentar mais. E é isso que acontece. Então eu percebo que no inverno, aqui em casa, eles vão pro meu quarto. Tipo, no verão eles não querem nem saber, mas no inverno eu percebo que... E também é isso, tem dia que vai, tem dia que não. Eu falo, tá tudo bem, entendeu? Pode vir, porque é isso. Eu sei que o quarto é gelado. Se eu estivesse lá, eu não ia conseguir dormir no quarto deles. Eu ia ter que dormir com 500 mil cobertas, porque realmente é muito gelado. Então, mas como é engraçado, né? No seu caso é totalmente diferente. É no calor que eles vão mais pro seu quarto. No calor eu sinto que eles acordam muito para tomar água à noite, sabe?
Nós deixamos no local específico as águas deles durante a noite e eles acordam é, querendo tomar muita água. E acho que nisso que eles acordam para tomar água, daí já é mais fácil pro quarto do Papai Noel. Já tá acordado, né? Falar, então ao invés de ir pra cama, deixa eu já ir visitar lá o papai e a mamãe. Deixa eu ir ali. Mas assim, não tem muito rotina, assim. Geralmente essa rotina de sono, de escurecer a casa, de contar uma historinha, fazer uma brincadeira mais leve, daí fazer uma musiquinha, uma oração e eles vão para a cama. Mas às vezes, por exemplo, sexta e sábado à noite, o mais velho às vezes vê que o pai vai ficar na noite de videogame, né? Daí o mais velho já pede: ah, eu posso ficar acordado um pouquinho mais, que eu quero jogar videogame com o papai. Né? Assim, se não é durante a semana que no outro dia ele tem, apesar de não ir para a escola, estar nas aulas online, ele tem uma rotina de estudos. Então eu falo: não, filho, se for sexta, sábado, que no outro dia não tem aquela rotina de estudos, então eu falo: não, tudo bem. Ele pode ficar jogando videogame com o papai, pode ficar acordado mais um pouquinho e tudo mais. Mas assim, nunca passa muito, assim, ele nunca rodou, virou uma noite, por exemplo, acordado. Nunca. Acho que o máximo que o Gabriel, que é o mais velho de 6 anos, já foi dormir, deve ser umas 11 horas da noite, de repente, num casamento que nós fomos, num aniversário. E mesmo assim, eu lembro de um casamento, quando ele tinha, acho que 4 ou 5 anos, ele dormiu no meio do casamento. Chegou o horário dele dormir, ele aguentou. E isso é engraçado. A criança dorme, né? Às vezes os pais ficam, mas rotina, eu não vou poder sair. Então, gente, respeita a rotina da criança e respeita o sono dela. Se às vezes você tá numa festa e a criança sentiu sono, né? Se a criança consegue dormir ali, você continua aproveitando a festa e deixa a criança dormir, né? Não fica preso a isso, não fica criando muitas regras, né? É importante entender, observar qual é a necessidade. Ah, tá com sono? Eu tenho duas escolhas. Ou eu continuo aqui, a criança dorme aqui, ou eu vou embora e aí a criança dorme em casa. Né? Não fica se privando com aquela, não, tem que ser desse jeito. Acho que é importante isso, ter essa noção de como que funciona o seu filho, né? Qual é a necessidade do seu filho naquele momento. E às vezes nós adultos problematizamos muito as questões, né? E na cabeça da criança é tudo muito mais simples. Esse dia mesmo que ele dormiu no casamento, a gente acabou levando ele embora para casa, indo para casa, porque nós ficamos com dó. Mas antes de dormir, ele falou: ai, eu durmo aqui mesmo. Ele juntou 3 cadeiras e para ele estava tudo bem. Mas nós ficamos com dó dele ficar ali, mal ajeitado, tudo, e quisemos ir embora por conta do soninho dele. Mas para ele estava tudo tranquilo. Se eu tivesse ficado lá Sim. mais 2, 3 horas, ele não teria nem notado. Porque criança também dorme fácil em qualquer lugar, né? Então, às vezes, é só questão de você se adaptar, saber, assim, não se punir tanto. Vai ser um dia, não vou fazer isso toda semana, tá sendo um evento específico, sabe? Sim, Que acontece. exato, são exceções e acontece, né? Às vezes é aquilo, que agora a gente está na época de pandemia, mas às vezes aparece uma visita inesperada na sua casa. As crianças vão querer participar, mas é aquilo, de repente, na hora que sentiu sono, então vai lá pro quarto, vai dormir, ou então, se é um dia que depois, no outro dia, que nem você falou, sexta-feira, no final de semana, não vai atrapalhar a rotininha deles, então tá bom, fica acordado até um pouquinho mais tarde, se aguenta, fica acordado até um pouco mais tarde, depois dorme. Né? Eu acho que é bem isso, acho que tem que ser leve por isso. Eu acho que, principalmente quando a criança cresce, eu vejo que muitos pais, eles ficam muito preocupados, né? Principalmente quando a criança nasce, eu falo, gente, calma, porque quando a criança nasce, é uma necessidade diferente. Então, realmente, não tem como você exigir de um bebê que ele fique acordado um tempão, porque ele não consegue, ele precisa dormir mais. Mas é diferente você, de repente, uma criança mais velha, que já tem essa noção, que já consegue aguentar mais. Então, tem que realmente entender, né? Acho que o mais importante, eu falo para os pais, é isso. Não queiram fazer regras que não existem e vocês não vão conseguir cumprir. Vocês entendam como funciona o sono, entende quais são as necessidades do seu filho, e aí você consegue ter vida social, você consegue curtir essa maternidade de uma maneira muito mais leve. Acho que isso que é muito importante, né? E Aline, estamos chegando no final. Mas vamos, fala o que você queria falar, aproveita, Não, e aí mas pra acho gente que já começar a encerrar.
Eu acho que a palavra é essa, é leveza. E honestidade, assim, ser honesto com você, com seus sentimentos, com o que você está sentindo, com a criança, explicar para a criança. E até com a visita, com a família, com os amigos. De repente chegou a visita, você explicar, olha, ele está com sono, eu só vou fazer ele dormir e já volto. Então, assim, não tem problema Sim, falar a verdade, ser honesto. exato, E quem é exato. familiar, quem é amigo, se tá ali dentro da sua casa, é alguém próximo. Então vai entender, sabe? Sim, Não tem sim. medo de falar certas Eu coisas. lembro, é verdade, eu lembro que acontecia muito isso. Quando meu primeiro filho, né, era menor, as pessoas iam em casa pra visitar ele. Mas chegava, tipo, já na hora que ele tava, tipo, praticamente já era hora do sono dele. Ia falar, gente, tudo bem, vocês vão ver. E eu já avisava, né? Quando falava, sei lá, e a prima, a tia, não sei o quê. Ah, mas eu vou aí pra ver o Danilo. Eu falei, tá, só que ele dorme umas 8 horas. Ah, então eu só vou conseguir chegar, sei lá, umas 7 e pouquinho, tá bom, só que não tem problema. Depois ele vai dormir e a gente continua lá, vamos comer alguma coisa, tal, ficar conversando, mas ele vai dormir. E tudo Uhum, bem, entendeu? E é bem isso que você falou. É, se é família, se é amigo, tá dentro da sua casa, são pessoas que são próximas e eles vão entender. Né? A criança, um bebê, não tem como exigir aquilo que eu falei, não tem como exigir de um bebê recém-nascido que ele tenha o mesmo ritmo que a gente, né? Não dá. Então era bem isso, eu falava para ele, falava, agora, né, o Danilo vai dormir, eu vou lá pro quarto, ia lá, amamentava, fazia o Danilo dormir e pronto, e voltava. E tava tudo certo, pronto, sim, agora vamos curtir e tá tudo bem. E quando o Danilo acordava de novo que precisava mamar, tudo bem. Se a visita tá ali, peraí, eu já volto, eu vou ali, eu já volto. E dá para conciliar. Eu acho que é bem isso mesmo, é a leveza é muito importante e principalmente da gente sim, pensar. Eu costumo falar muito isso para os clientes, é vamos descomplicar o sono, né? A gente, e como você falou, a gente complica muito, porque a gente quer que a criança seja como se fosse um robozinho. Ah, eu vou programar. Gente, não dá, não dá. Eu sempre falo, não acreditem no milagre, porque milagre de sono não tem, né? A gente precisa entender a criança, a gente precisa entender o sono, a gente precisa fazer a nossa parte, porque também é aquilo, eu quero que a criança durma. Mas se você não tem uma rotina, se você não tem um ritual, se você não ajuda a criança a dormir, né, você não consegue atender as necessidades dela, a criança não vai fazer sozinha. Então, é importante a gente pensar que também tem que ter o nosso lado de dedicação para que a criança consiga, né, a gente consiga ajudar ela. Ela não vai, ela não nasceu programada com aquelas programações. Mesmo, sim, né, você mesmo tem a experiência do Gabriel, que foi tudo bonitinho, tudo redondinho. Mesmo assim, você teve que ajudar ele, né? Ele precisou da sua ajuda. sim. Porque aquilo é um bebê, é uma criança, é uma pessoa dependente. Então a gente precisa lá e a gente precisa ajudar de alguma maneira. Então existe essa dedicação da nossa parte também. Não esperem que, tipo, computador, eu vou lá, vou programar e pronto, vai acontecer. Não, E é o que você gente. falou, é muito espelho. O Gabriel, eu estava numa fase muito tranquila na minha vida. E o Luca, eu já estava numa fase muito estressada, sabe? Vivendo outros momentos de profissionais, outros momentos de vida. Então, eu também era outra pessoa. Eu, com o Gabriel, me preparei muito para ser paciente. Sabe aquelas mães de novela? Eu achava que na vida real ia ser tranquilo, assim, sabe? Quando ele nasceu, eu falei, ai, a mamãe, achei que ele ia parar de chorar, sabe? Não tinha coisa nenhuma. Mas é primeiro filho também, né, Aline? É bem isso. Com o segundo filho, mesmo que a gente esteja preparada, a gente tem o primeiro também para cuidar, né? É totalmente diferente. Por mais que a gente fale, tá bom, eu vou me dedicar para o segundo, a gente se dedica, mas não é a mesma dedicação que o primeiro, porque o primeiro era aquilo, era só um. O segundo, a gente tem que se dividir. Não tem como, a gente acaba se dividindo, né? Então, e a gente muda mesmo. E é bem isso que você falou. É muito espelho, é muito espelho. Às vezes eu pergunto para os pais: você já tentou fazer seu filho dormir com pressa? É o dia que mais demora, né? Porque e você não precisa falar para a criança, Exatamente. vai, dorme que eu tô com pressa. Não, mas você tá ali, a criança tá sentindo que você tá ali ansiosa, que você tá, né, o seu movimento tá diferente. A criança sente, ela fala, como é que eu vou ficar calma, né, na cabecinha da criança? Uhum. A minha mãe, que é o meu porto seguro, ela tá super ali, tipo, num movimento diferente. E como é que eu vou me acalmar? Como é que ela quer que eu me acalme? Né? É a mesma coisa se, sei lá, você tá brava e vem, você tá discutindo e vem alguém, de repente, começa a querer discutir com você também. Aí você fala, gente, mas se eu tô brava, você discute comigo, eu vou ficar mais brava ainda. Então, se você quer me acalmar,
você tem que fazer o contrário, tem que vir ali uma pessoa mais calma. Por isso que é muito importante também ter essa rede de apoio. Por isso que às vezes eu falo pro pai, o pai às vezes fala, mas eu não consigo fazer a criança dormir. Não tem problema. Mas só de você às vezes acalmar a mãe, só de você às vezes falar pra mãe, deixa ele comigo, vai lá tomar uma água, porque cansa realmente ficar ali nesse processo de sono. Cansa mesmo. Então, só de ter uma outra pessoa, a avó, a tia, o pai, que de repente dá esse alívio para a mãe já consegue ficar numa outra energia, a criança já se sente mais calma também e as coisas acabam fluindo. Então é importante. Atualmente aqui em casa, inclusive, é meu marido que faz as crianças dormirem. Já teve uma época que fui eu, que eles dormiam melhor comigo, mas ultimamente eu só dorme bem com ele. Então, realmente, é sempre bom estar jogando, Ter batendo o essa bola outro, com sim. quem pode. Quem pode, Apoiar sim. a gente. Quem pode, realmente tem que, né? É legal. E aí, então, Aline, quero te agradecer. Primeiro, quero agradecer a presença de todo mundo aqui que esteve com a gente. Se Obrigada, nada der pessoal. errado, a live vai ficar salva, porque vocês viram que assim, ó, foi 1 horinha e um bate-papo delicioso, mas para vocês verem que essa experiência da Aline, como é importante a gente pensar no sono, não só naquela questão de que, ai, meu filho não dorme. Vamos pensar no todo, né? Vamos pensar o que de repente está acontecendo. E a Aline trouxe muito isso, a mudança na escola, quando o bebê nasceu que ficou na UTI, depois a Aline que teve que ficar no hospital, teve essa separação. Então, é importante a gente pensar em tudo isso, não só naquilo que está acontecendo ali. Ah, meu filho não dorme, ou meu filho acorda diversas vezes. Não, vamos pensar que existe um mundo, né, ao redor disso e muitas coisas estão acontecendo ali que podem estar impactando aí nesse sono. Então, eu quero agradecer demais você, Aline. Muitíssimo obrigada por ter participado, por ter compartilhado sua experiência. Foi maravilhoso. Sigam a Aline, porque ela tem muitas dicas de maternidade, então aproveitem. E se vocês precisarem de alguma coisa de sono, já sabem que pode contar comigo. E qualquer coisa, só chamar a gente que a gente está aqui à disposição. Obrigada, viu, Aline? Obrigada a você, Paty. Obrigada mesmo por todos os nossos bate-papos. E a gente vai se acompanhando. Realmente, quem é do meu Insta e que está aqui na live, segue também a Paty. Realmente é uma especialista do sono muito legal. Ai, a minha amiga que tem trigêmeos está falando, legal, não consegui entrar no horário, mas vou assistir o início. Sim, a gente vai ficar salva. O A gente vai Instagram deixar vai ajudar. gravada e vocês Isso. podem assistir inteira. E realmente é isso. Eu acho que a palavra é leveza. É uma maternidade com leveza, não se cobrar tanto e tentar ficar mais calma possível. Eu não sou uma pessoa calma, mas eu tento ser calma para educar meus filhos e para nossa rotina do dia a dia. Eu sou muito agitada, sou muito ligada no 220, mas com eles eu sempre tento dar aquela respirada funda e para conseguir fazer as questões serem mais leves possíveis, tanto da maternidade quanto da rotina deles, e para ficar bom para todo mundo, para a família inteira. Sim, é isso mesmo. Até porque, né, Aline, aquilo, se não tá bom pra eles, pra gente também não vai ficar, né? É uma troca. Eu acho que a gente tem que entender que a maternidade é isso, é uma troca. Porque se a gente tá mal, as crianças também vão ficar mal, e aí a gente vai ficar mal por eles também. Então, assim, né, se a gente tá bem, as crianças vão ficar bem. Se a gente consegue passar uma tranquilidade, as crianças também ficam mais tranquilas. Então, é sempre um ciclo nessa troca, né? Acho que é muito importante a gente pensar nisso. Tá bom? Mas é isso, pessoal. A live vai ficar salva. Espero que fique salva. E aí, quem não conseguiu assistir tudo, assiste depois. E quem assistir depois a gravação, obrigada também. Então, muitíssimo obrigada. Ótima noite de sexta-feira. Aproveitem. Obrigada, Aline. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite.